Fala galera, beleza? E aí, canal Papo Nada Sério na área para mais um vídeo da semana. E hoje trazendo um assunto legal, muito bom, já que a gente vai falar a partir do mês de novembro de toda uma série voltada justamente para a história e cultura afro-brasileira e afrodescendente. Hoje nós vamos tentar aí descascar alguns pepinos históricos, pois é, e entender ainda por que é que os movimentos afro-brasileiros atualmente de alguma forma repudiam todos os esforços que foram feitos lá no passado, principalmente no final do século XIX, para tentar amenizar ou supostamente acabar com a escravidão. Porque essas datas, e muito, de fato, não representam a população afro-brasileira atualmente, tendo em vista que tem uma ligação muito negativa com esse sufrágio relacionado à escravidão no Brasil. Beleza? E hoje o canal Papo Nada Sério vai trazer isso para vocês. Leis que tentaram diminuir, tá, o impacto causado pela escravidão no Brasil até o seu fim em 1888, que aliás eu já falei isso em outro vídeo, né, falando os efeitos da Lei Áurea para os ex-escravizados. Depois vou deixar aqui ele postado, tá certo? O link para que vocês possam entrar e entender um pouco mais. Mas vamos estar tratando hoje de uma maneira muito mais abrangente as leis que de alguma forma tentavam diminuir esses efeitos e por que na prática elas não deram certo. Então aguarda aí que já já a gente começa esse vídeo. Só que antes, como sempre, vocês que estão participando, que ainda não estão inscritos no canal, por favor, dá essa honra para a gente aí, se inscreve. Beleza? Ativa o sininho de notificações para que vocês possam estar recebendo toda semana as notificações das nossas postagens. Na verdade, a nossa postagem, porque o vídeo ele é semanal, ou os vídeos são semanais. Beleza? Ok? Conto com vocês. Compartilhem também com amigos, parentes, familiares, periquito, papagaio, quem você quiser. Mas compartilhe o conteúdo dos nossos vídeos, promova aí as informações que nós trazemos em todos eles. Beleza? Depois curte no final e comenta, ok? Combinado? Então já já a gente volta para comentar de uma maneira muito mais ampla leis do final do século XIX que tentaram minimizar a escravidão no Brasil. Até já! No ano de 1871, mais precisamente no dia 12 de maio, foi justamente discutido, levada à Câmara dos Deputados Imperiais, um projeto de lei que visava justamente diminuir o impacto da escravidão no Brasil. Na verdade, essa lei ela é respaldada justamente num aspecto progressivo, tá? Que no rechaçamento contínuo e progressivo da escravidão no Brasil. Falamos então da Lei do Ventre Livre, é isso aí, ou Lei do Barão do Rio Branco, porque foi ele, tá, um deputado conservador, que leva essa pauta à discussão na Câmara dos Deputados Imperial. E na verdade essa lei ela passa a ser discutida, embora muitos falam aí, não houve discussão de leis, ela não foi apreciada como um todo, tanto houve discussões que quando ela foi aprovada, no dia 28 de setembro de 1871 e promulgada, ela já havia sofrido várias modificações, e modificações muito importantes, como por exemplo, um mecanismo que não permitisse aos senhores de escravos, por exemplo, manter sob sua posse durante algum tempo os nascidos, né, de suas escravas, uma vez que eles deveriam, a partir daquela data ali, serem livres, todos aqueles nascidos a partir da promulgação dessa lei, da Lei do Ventre Livre, dia 28 de setembro de 1871. Mas na prática, infelizmente, isso não acontecia e a gente vai estar tentando explicar para vocês rapidamente como a lei era apresentada e na prática como ela de fato funcionou, certo? Na verdade, o texto estabelecia que os filhos dos escravos, agora livres, ficariam aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou seriam entregues ao governo. Na verdade, eles tinham uma opção, tá? De 1 a 8 anos de idade, ok? Estaria sob a guarda do seu senhor, do senhor
né, de sua mãe e dos seus pais como um todo, e após 8 anos de idade, ele teria a opção, ou entregaria de livre e espontânea vontade essa criança com 8 anos de idade para o governo e receberia uma indenização, ou então poderia mantê-lo até os 21 anos, quando então, de fato, ele seria dado como livre. E aí tem uma ressalva, quando a lei diz lei do ventre livre, a gente logo entende que nasceu, já era livre, mas na verdade, se esse senhor de engenho não optasse em entregar, né, para o governo e receber a indenização, logicamente que ele poderia ser aproveitado a partir dos 8 anos de idade até os 21 para trabalhos. Olha aí, que situação. Então, diretamente, ele era mantido como um escravo e não tinha nada de liberdade. E para vocês terem uma ideia, quando não há nenhum tipo de registro, ou muitos registros, de senhores de escravos que teriam recebido ou dado entrada em documentos que receberiam ou para receberem de fato essa indenização. São raríssimos os casos, o que comprova que muitos desses senhores escravocratas preferiram manter, né, esse filho, ou os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, 28 de setembro de 1871, sobre suas posses, uma vez que para eles era mais vantajoso. E aí vamos entender por que nesse contexto. Vocês lembram que a partir de 1945, com a Bill Aberdeen, ou Bill Aberdeen, que é uma lei dispositiva criada pelos ingleses, que dava à marinha inglesa totais poderes e liberdade para apreender qualquer navio que trouxesse, né, africanos para o trabalho escravo nas Américas, não só no Brasil, poderiam apreender e soltar a carga, foi criado, forçando assim os traficantes de escravos a serem mais cautelosos. No entanto, essa lei mandava um recado para o Brasil e para outros locais que mantinham a escravidão. Cuidado, estamos de olho, façam a parte de vocês. E aí o Brasil, não querendo entrar no método da questão e nem, de fato algum, entrar em desentendimentos com as autoridades britânicas, acabou 5 anos depois, com a lei Eusébio de Queiroz, extinguindo, tá, legalmente ou internamente a possibilidade de se trazer africanos para serem escravizados no Brasil. E aí isso vai causar uma outra questão, uma outra situação. Já que esses senhores de escravos não poderiam mais comprar dos traficantes porque era estritamente proibido fazer isso, começou um outro tipo de comércio de escravos no Brasil. Comércio interprovincial, ou seja, não se trazia mais da África, no entanto, se visitavam as províncias e lá, encontrando escravos à disposição para venda, tá, eles poderiam comprar. Só que tem uma outra questão aí muito mais interessante. O escravo como mercadoria sempre foi tratado assim. Tá? Todo africano que era escravizado, trazido para o Brasil, foi tratado como mercadoria, como objeto, como posse. E já que a oferta no mercado diminuiu, os valores subiram muito, muito mesmo. Por isso dá para entender por que, quando um escravo, a partir da vigoração, da promulgação da lei do ventre livre, 28 de setembro de 1871, dava para entender por que o senhor de escravo preferia não entregar ao governo essa criança aos 8 anos de idade e receber a indenização, porque perto do preço de um escravo essa indenização tinha um valor muito pequeno, e achavam melhor mantê-lo até os 21, porque assim poderiam aproveitar da sua força de trabalho enquanto final da infância, pré-adolescência e adolescência até a sua maioridade. Então, os donos de escravos achavam isso muito mais lucrativo do que simplesmente aos 8 anos de idade entregar a criança para o governo e receber dele uma indenização. Por isso nós dizemos que no papel a lei parecia muito boa, mas na prática ela acabou sendo realmente um desastre, ok? Um desastre. Outra lei nesse mesmo período, que de alguma forma tentava também amenizar os efeitos da escravidão, foi a lei dos sexagenários, ou seja, a lei número 3.270,
também de 28 de setembro, só que de 1885, que também foi conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. E ela concedia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Ora, que lindo, né? O senhor ancião agora teria condições de ser liberto. No papel, assim como a do ventre livre, também era muito bonitinha, mas tinha algumas questões que nós vamos considerar agora. Vamos lá? Gente, é o seguinte, o trabalho ao qual esses escravos, principalmente os homens, usando aqui o termo escravos, não da forma pejorativa não, para que a gente possa situar realmente em que época nós estamos falando. Que é a época em que o Brasil ainda mantinha a escravidão, certo? Então vamos raciocinar. O trabalho ao qual eram submetidos era muito pesado. Ou seja, imagina aí você sair logo cedo, antes do sol raiar, para a lavoura, para trabalhar o dia inteiro e voltar quase 9 horas da noite, para poder comer uma ração maltrapilha, que era um copo d'água com angu, tá? Com algumas bolachas secas, dormir e no dia seguinte, logo cedo, repetir a mesma rotina. Gente, o fato é que, segundo depoimentos da época, um cidadão, um escravo com 30, 35 anos de idade, parecia já ter 70, devido aos maus tratos que ele tinha e a forma precária em que ele se encontrava pelos maus tratos sofridos. O trabalho não era leve, era um trabalho pesado. Aí raciocina comigo, se ele com essa idade já tinha uma aparência de alguém muito mais velho, vocês acham que muitos ou chegavam de fato a viver até 60 ou 70 anos de idade? Era raríssimo os casos. E mesmo aqueles que chegavam, vamos pensar direitinho, sendo libertos, para onde eles iriam? Quem daria guarida a um ancião afro-brasileiro ex-escravo? Fica difícil. Onde é que ele ganharia vida? Mesmo hoje, quando alguém aos 65 anos se aposenta, o que ele recebe mal dá para gastar com remédios. Dá para imaginar, comparativamente, a situação de um suposto ancião ex-escravo com 60 ou 65 anos de idade, vivendo nas ruas das cidades brasileiras, depois de ser liberto? Aonde moraria? Alguém daria trabalho? Fica muito difícil pensar essa possibilidade. Por essas e outras razões, juntando-se também a questão da Lei Áurea, nós chegamos à conclusão, inclusive conversando com pessoas que participam de movimentos afro-brasileiros hoje em dia, que essas datas pontuais, embora, segundo alguns acreditem, tenham sido bem intencionados pelos chamados movimentos abolicionistas, elas jamais representam ou representaram, de fato, a vontade real para o fim de uma escravidão tão vergonhosa que nós tivemos aí quase 4 séculos. Tá? Inclusive em livros que nós lemos, nas relações entre o próprio Dom Pedro, algumas autoridades brasileiras, tá? Com algumas autoridades afro-brasileiras, porque mesmo naquela época, com raríssimas exceções, muitos deles se tornaram pessoas notórias. É o caso de André Rebouças, amigo particular de Dom Pedro, tá? Dr. Gama, Dr. Luiz Gama, tá certo? O próprio Castro Alves, embora fosse mulato, sempre professava o seu lado afro-brasileiro. Eram pessoas notórias que entendiam que o processo de disfarçatez, ou dispersão da escravidão no Brasil não deveria ter feito da maneira como ocorreram, tanto na evocação da lei do ventre livre, tanto na evocação da lei do sexagenário, que foram de fato apenas leis que tentavam minimizar ou dar uma satisfação à opinião pública acerca do que o país estava fazendo, ou o governo estava fazendo a favor dos escravizados, e principalmente a Lei Áurea, que quando ela é assinada praticamente já não existia escravidão no Brasil, uma vez que, devido às despesas, altas despesas que alguns estavam tendo em manter os escravos, e é nessa hora, nesse momento, não é no final do século XIX, nem no começo do século XX, mas na segunda metade do século XIX, que alguns já estavam apelando para o trabalho do imigrante europeu, que já estavam chegando ao Brasil em grandes levas, em demanda de pessoas, e estavam ocupando pontualmente algumas
alguns campos de trabalho que antes eram permeados ou feitos pelos ex-escravos, né, ou escravos ainda na época. Vale ressaltar, por exemplo, que no Ceará, devido à grande seca que ocorreu lá, muitos daqueles escravos foram vendidos para o Sudeste, para as plantações de café, tá certo? Mostrando assim que nem todo o país a escravidão ainda era mantida com tanta força como no seu início, lá no final do século, ou na segunda metade do século XVI, beleza? Mas o fato é que nenhuma dessas leis, segundo depoimentos e até mesmo observando documentos oficiais e não oficiais, nenhuma dessas leis de fato cumpriram com o seu objetivo, que era dar uma vida mais digna a todo escravizado, principalmente aqueles a quem ela atingia. No caso da lei do ventre livre, crianças nascidas a partir da sua promulgação. E no caso da lei do sexagenário, também, uma vez que nem todos escravizados conseguiam atingir a idade de 60 ou 65 anos, já que a média ou a estimativa de vida deles não passava dos 40 anos de idade. Beleza? Ok? E se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre o que a Lei Áurea representou ou poderia de fato representar para os ex-escravizados no Brasil, dá uma olhadinha no nosso vídeo, tá? Como deveria funcionar a Lei Áurea? Esse é o tema. Você pode procurar lá, canal Papo Nada Sério, como de fato deveria funcionar a Lei Áurea. E aí vocês vão entender por que ela também, junto com a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, não representaram jamais, tá, os anseios dos escravizados e ex-escravizados e não são usadas hoje pelos movimentos afro-brasileiros como bandeira de luta, uma vez que o que eles de fato usam como sua representação é o 20 de novembro, que é o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e que de alguma forma é utilizado anualmente como um momento ou um dia de reflexão. Inclusive, próximo mês, vamos ter justamente 4 semanas voltadas especificamente para trabalhar a temática da consciência negra em cima do 20 de novembro e o que de fato ele trouxe de importante em termos de acesso a políticas públicas voltadas às populações afro-brasileiras em todo o território nacional. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa lá o like se vocês gostaram, comentem, deem sugestões, falem sobre o que nós podemos de fato fazer para melhorar ou trazer temas específicos como esses também, que de fato geram muitas discussões, uma vez que todo mundo quer falar sobre isso, né? Oh, acho que é isso, eu acho que é aquilo, poderia ter sido feito dessa maneira. Então vai lá nos comentários, diz pra gente o que vocês acharam do vídeo, me fala o que vocês entenderam com relação à questão das leis que nós aqui hoje citamos, né, e tentamos explicar o porquê elas foram adotadas, mas por que elas não funcionaram. Sempre tem essa questão aí, de fato, que nós gostamos sempre de analisar para aprofundar. Porque quando se estuda, né, nos bancos de escola hoje, os alunos, não só hoje, mas anteriormente, os alunos sempre eram de alguma forma norteados de que sempre foi feito algo para que a escravidão no Brasil acabasse. Só que, no fundo, né, nós sabemos que nenhuma dessas leis beneficiou da maneira como se deveria as pessoas envolvidas. Tá bom? Então, só lembrando a vocês que amanhã, na nossa live da sexta-feira, 10h30 da noite, nós vamos estar tratando de uma maneira muito mais ampla e discutindo também, tá, esse vídeo de hoje, tá? Além de darmos aí a segunda explicação na maneira como é que vocês vão poder estar concorrendo aos sorteios que nós iremos fazer a partir do próximo mês. Combinado? Fechado? Então eu conto com vocês também amanhã, na nossa live da sexta-feira, para a gente poder estar debatendo, estar discutindo um pouco mais sobre essa temática. Beleza? Canal Papo Nada Sério fica por aqui hoje no YouTube. Assistam esse vídeo, compartilhem ele aí com quem você quiser, deixa o like lá, deixe seus comentários, que o importante de fato é que vocês participem e nos deem aí um norte com relação ao que nós podemos fazer futuramente nas temáticas que envolvem o canal Papo Nada Sério. Tá bom? Então, um beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã na nossa live. Se você não participar, se ligue que na quinta-feira que vem a gente volta com mais um vídeo no meu, no seu, no nosso, olha o bigode, canal Papo Nada Sério. Tchau, pessoal!
Como será, pois se ardia o foguete